Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mate. E nesta aula a gente vai estar falando sobre derivadas parciais. Então, nesta aula eu vou estar definindo derivadas parciais. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre derivadas parciais, hoje eu vou estar relembrando sobre derivadas de uma variável. Então, para relembrar a definição de uma variável, a gente vai pegar, para falar sobre derivadas parciais, a gente vai estar relembrando, como eu disse, a definição de derivadas de uma variável. Então, eu vou relembrar essa definição usando a forma geométrica. Então, aqui a gente tem uma curva f, que é a função que é a curva aqui em azul, e essa curva ela está sendo cortada pela reta secante R, certo? Então, ela está sendo cortada em dois pontos, aqui e aqui, certo? Então, o que que acontece? Eu tenho um triângulo, aqui, ó, quando eu pego, como a reta R é secante a curva, então eu tenho aqui, ó, pegando essa parte aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, não sei se vocês lembram, a forma da gente calcular a coeficiente angular é pegando o cateto, ó, coeficiente angular da reta R aqui, ó, esse coeficiente angular, ó, o ângulo formado. A forma da gente calcular o coeficiente angular é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas quem que é esse cateto oposto? Ó, o oposto, aqui, ó. Aqui vai ser f de x e aqui f de x0. Então, é f de x menos f de x0. E aqui, olha, cateto adjacente. Esse tamanho aqui é x menos x0. Então, o coeficiente angular, eu vou chamar o coeficiente angular aqui de Rx, o coeficiente angular dessa reta R é f de x menos f de x0 sobre x menos x0, certo? Então, o que que acontece? Se essa reta aqui, ó, se eu pegar o x e tender a x0, o que que vai acontecendo com a minha reta aqui? Essa reta que tá aqui, ó, ela vai começar, opa, a reta ela vai começar fazendo isso aqui, ó. Ela vai começar a aproximar, ó, a reta R vai começar, ó, a aproximar da reta tangente aqui, ó, a curva. Aí, deixa eu arrumar aqui. Você vai descer na reta R e ela vai começar a aproximar da reta tangente a curva aqui, ó, certo? Até pegar a tangente à curva aqui. Certo? Então, a reta R, quando x tende a x0, a reta R tende a reta tangente, porque f de x vai tender a f de x0 e vai. Então, R tende a reta tangente, tende a ser a reta tangente, vai aproximando da reta tangente, certo? E para o outro lado, o coeficiente angular aproxima da derivada, que é isso daqui. Então, quando eu ponho x tendendo a x0, então eu vou ter o limite. Ai.
Então, tem aqui o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, esse limite, se existe, ele a gente fala que é a derivada de f em relação a x0. Essa derivada aqui, ó, é o coeficiente angular da reta tangente à curva, certo? Porque a r de x, o coeficiente angular da reta secante vai se aproximar do coeficiente angular da reta tangente. Por quê? Quando o x tende a x0, ó, o x vai tendendo a x0 aqui, certo? Então, o que que acontece? A f de x vai tender a f de x0. Então, isso daqui vai aproximando desse ponto aqui, ó. Certo? Então, a reta R, ela vai tender a reta tangente, ok? Então, isso era a definição da derivada de uma variável. E como será a definição de duas variáveis? Como que a gente vai fazer? Então, aqui, duas variáveis, o que que a gente tem? Que as nossas... O que a gente tem? Que as funções dependem de duas variáveis. Então, o gráfico dela vai estar no espaço, certo? Então, eu tenho que a minha função aqui, f de xy, é SD aqui, que é essa curva aqui, ó, em azul, certo? Essa superfície em azul, perdão. Certo? O que que acontece? Então, para a gente calcular a derivada, para a gente falar sobre derivada, o que que a gente vai fazer? A gente vai fixar y igual a y0, certo? Então, a minha curva vai ser cortada pelo plano y igual a y0. Olha aqui, ó, esse plano em roxo aqui. Quando a minha superfície vai ser cortada pelo plano y igual a y0. Quando ele corta a superfície, a gente obtém essa curva em roxo aqui, ó. Essa curva em roxo aqui, ó, é a curva formada por f de x com y fixo, y0, certo? Então, a derivada aqui, ó, em cima desse ponto, que é, ó, a derivada, eu vou estar calculando a derivada de f de x, y0, em cima desse ponto aqui, que é o x0, y0 e f de x0, y0. Então, quando eu calculo a derivada, eu estou obtendo o coeficiente angular da reta tangente aqui a essa curva, que é essa reta em verde. Então, como que seria? Então, nesse modo aqui, o meu y está fixo, certo? Então, o que que acontece? O x vai estar tendendo, ó, o x, aqui eu vou pôr o x tendendo a h. Então, se o x está tendendo a h, então o x0, ó, aqui, ó, eu posso falar que aqui é x0 mais h, y0 fixo, certo? Esse ponto aqui. Ok? Então, a derivada aqui vai ser da seguinte forma, aqui, ó, o limite de h tendendo a 0, isso é análogo a x tendendo a x0, tá? De f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0.
ok? Dividido por h, certo? Esse daqui é a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0. Lembrando que aqui o y é fixo. Então, quando eu vou calcular a derivada de f em relação a x, eu estou considerando o y, como ele é fixo, ele é constante. Então, se eu calculo a derivada da função em relação a x, o meu y é constante, certo? Então, vamos ver a definição bonitinho, certo? Então, aqui, a derivada parcial de f de xy em relação a x no ponto xy, eu posso falar no ponto x0, y0, aqui é no ponto x0, y0 mesmo. É a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 é o limite de h tendendo a zero de f de x0 mais h y0 menos f de x0, y0 sobre h, conforme eu disse anteriormente. Calma aí. Dessa forma aqui, tá? Eu esqueci de mudar. Bem, então, é análogo à função de uma variável. Então, se eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu considero o y fixo, tá? No caso aqui, igual a y0. Lembrando que quando a gente calcula a derivada de uma variável, é d, a gente usa isso daqui, d de f dx, certo? Aqui, para separar, como as derivadas parciais aqui, como as derivadas de duas variáveis dependem de duas variáveis, para separar de uma variável, a gente usa esse delta aqui, certo? Então, existem outras notações aqui. Isso a gente fala que é a derivada parcial desde que o limite existe, como eu já tinha falado. Então, a derivada parcial de f em relação a x pode ser dada desta maneira aqui. Dessa maneira, derivada parcial de f em relação a x, de x0, y0. A derivada parcial de f em relação a x, de x0, y0. Eu posso pôr f de x aqui, dessa forma, o x aqui abaixo, né? Dessa forma, a derivada parcial de f em relação a x também pode ser, assim, dz, derivada parcial de z em relação a x, certo? Então, essas são algumas notações de derivada. Tem livro que usa assim também, ó. D de x, certo? Algumas das notações. Agora, como são a função de duas variáveis depende de duas variáveis, então a gente calculou a derivada em relação a x. Como que seria a derivada em relação a y? Então, considerando a mesma função anterior, né? Que a gente está calculando a derivada de f de x, as derivadas parcial de f de x e y em relação ao ponto x0 e y0, certo? Então, é a mesma superfície anterior. Só que agora a gente vai considerar o x fixo. Então, x igual a x0, certo? Então, a minha superfície vai ser cortada pelo plano x igual a x0, que é esse plano aqui, ó, em roxo, certo? E aí, o que acontece, então? Então, quando esse plano corta a superfície, eu obtenho essa curva que é roxa, aqui, ó, está em roxo aqui, ó, essa curva aqui. Essa curva é dada pelo f com x fixo, que é x0, e y variando, certo? Então, a reta tangente a essa curva é a
essa reta, e veja, ela vai ser tangente no ponto x0. Essa reta tangente é tangente a essa curva em roxo no ponto x0 e y0. Então, esse ponto aqui continua sendo o mesmo ponto anterior, que é o ponto x0, y0, f de x0, y0, certo? Esse ponto P aqui, ok? Tá. Então, eu vou calcular a derivada da função em relação a y aqui. Como o x está fixo, então eu vou estar calculando. O x vai ser considerado constante, então eu vou estar calculando a derivada de f em relação a y, é como calculando em função de uma variável, que é a variável y. Mas como que é isso por definição? É o limite, ou seja, estou calculando o coeficiente angular da reta tangente a função nesse ponto, ou seja, nesse ponto aqui, ó. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de f de x0 e y0 mais h menos f de x0 y0 dividido por h. Esse limite a gente fala que é a derivada parcial de f em relação a y. Mas a gente está calculando em cima do ponto x0 e y0, certo? Isso daqui é válido se o limite existir, ok? Então, conforme eu disse, a definição da derivada parcial de f de x em relação a x, perdão, em relação a y. A gente já viu em relação a x, em relação a y aqui, certo? Decidi mudar aqui. Então, a derivada parcial de f de x em relação a y no ponto xy é isso daqui, conforme eu falei anteriormente, onde a gente considera o x um valor fixo, igual a x0, desde que o limite existe. Então, essa é a definição da derivada parcial de f em relação a x. E essa daqui são as notações, que é análogo da derivada parcial de f em relação a x. E aqui, derivada pode ser dada assim também, certo? Então, o que a gente viu? Que para calcular a derivada parcial da função de duas variáveis, uma das variáveis, você considera a outra fixa como constante, certo? Então, vamos lá. Então, eu estou calculando derivadas parciais em relação a... Eu estou calculando derivadas parcial em funções de duas variáveis, então, como que eu vou fazer? Se eu estou calculando a derivada parcial em relação a x, a gente trata o y como uma constante e deriva a função em relação a x, certo? Para determinar a derivada parcial de f em relação a y, a gente trata o x como constante e deriva em relação a y, certo? Então, essa é a definição de derivadas parciais. Nas próximas aulas, eu vou estar dando exemplos de como resolver, de como calcular derivadas parciais de funções de duas variáveis, certo? Então, até a próxima aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like se você gostou dessa aula. Até a próxima aula.